Aí pediram pra gente gravar, a gente vai gravar. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia agora. No caso, eu leio, ele escuta e a gente discute sobre isso. A gente está lendo... Aqui, a gente leu a história de José, os sonhos, agora a gente vai para o capítulo 38 de Gênesis. Gênesis 38, a história de Judá. Você vai ler hoje? Não, eu tô lendo na música. E Tamar. Judá e Tamar. Judá e Tamar. Vamos lá. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, uns nomes estranhos que o povo tem, e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou-se a engravidar, teve um filho e deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Eita. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu... case com a mulher de seu irmão. Cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. Que loucura, gente. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: morre como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça. More como eu estou matando mesmo. More como viúva na casa do seu pai, até que meu filho Selá cresça. Porque temia que ele visse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tina, com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dita a Tamar: seu sogro está a caminho de Timá, para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com o véu para disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tina, né? Ela fez isso porque viu que, embora seu lar fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo lhe dar? Ela respondeu: o seu cabelo, o seu selo. O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da sua mulher garantida. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objetos de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-no para fora e queime-na viva. Meu Deus, que loucura. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o senhor reconhece a quem pertence esse selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre.
Enquanto ela dava luz, um deles pôs a mão para fora, então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro, mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Perez. Depois saiu seu irmão, que estava com fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Agora eu tô tentando entender o porquê que essa história aqui tá outra história de José. Não entendi, foi nada. O cara pegou, foi a nora e não sabia que era nora. Ai, muito rolê, meu Deus. Não, você tá. Depois que eu. Ai, enfim, vamos lá, vamos continuar. E a menina foi trajada como prostituta ainda. Mas ela se cobriu, né? Ela que cobrou. Não, O cara amor. foi em cima dela e aí ela falou: O que você vai me dar? Ó, será que ela não sabia que era o. Amor, ela sabia, ela tava, ó, a palavra diz aqui que ela estava, ela tinha, Deus que mandou ela pra fora, né? Mandou ela pra outra cidade. Porque através do primeiro marido dela iria vir uma descendência. Só que o marido morreu, aí ele mandou o cunhado. O cunhado não quis que ela tivesse uma descendência. E era normal, né? Naquela época era normal. Você assumia o negócio e. Mas bora lá. José é assediado pela mulher de Potifar. Você tomar um pé. José havia sido levado para o Egito, mas alguma coisa tem aqui para acontecer, porque tá falando dessa história antes de José, então alguma coisa tem, entendeu? José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Essa aqui é a história que muita gente conhece, né? Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-se o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e confiou tudo o que possuía. Lembrando que Potifar, ele era o general ou era o governador? Peraí. Não, ele era oficial da guarda do faraó. Entendeu? Oficial da guarda. Do faraó. Enfim, Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e confiou tudo que ele possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa do José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de um certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha e deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que deixou, né? Tudo que ele tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele nada negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Entendeu? É. Ele falou assim, contou lá, que Potifar deixou tudo na mão dele, tá, só que na hora dele falar, eu não vou pecar contra o meu senhor Potifar, não, ele falou, eu não vou pecar contra o meu senhor Deus, ou seja, ele honrava Deus. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Olha aqui, olha, não lembro. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Que mulher, enfim. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa, ou seja, Potifar. Então repetiu a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que, né? Ele ouviu e disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ela falou. Ficou indignada. Mandou buscar José, lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Ou seja, o cara já tinha mandado de rei mesmo, entendeu? Não tinha como morrer. O chamado era isso, é. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava ao cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que
realizá-lo. Aí vai para a parte que ele vai interpretar os sonhos dos prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou ao cuidado de José, que os servia. Depois de um tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho continha uma própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante tão triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça de faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando você era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse José: eu também tive um favorável, lembrando que ele sabia. Enfim, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: essa é a minha interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. Podia ter ficado sem essa. É porque ele viu que ele estava interpretando o sonho do outro e achou que o dele ia ser sucesso também. Mas enfim, pelo menos é o que eu penso, né? E as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe do padeiro mandou enforcar, como José dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou do José, ao contrário, esqueceu-se deles. Isso passa uma mensagem, né? Nem todo mundo que você ajuda vai lembrar de você. E tá tudo bem. Você tem que continuar sendo a pessoa que você é, porque é indiferente. Afinal, eu tô até agora já imaginando o José, né? Aquela parte do José que ele fala que ele não traiu o cara, né? Não traiu o que o cara colocou pra ele, mas foi porque ele tinha na mente dele que ele não estava traindo um homem, ele ia trair Deus, porque pelo juramento dele. Então, assim, hoje, quando a gente tem que ter a noção de pecado, é aquele ditado que diz assim: quem você é quando ninguém está te olhando. E nesse momento que às vezes a gente peca por ninguém estar olhando, mas a gente esquece que quando ninguém está olhando, Deus também está olhando. Então a gente tem que ser, em todas as instâncias, antes de tudo, a gente tem que pensar em quem está olhando primeiro, que é em Deus. Que aí quando a gente imagina que independente do lugar, a gente não precisa, não tem como pecar porque ele está em todos os lugares. Então, por que eu falo? Porque tem gente que peca dependendo da ocasião. Tem gente que se torna ladrão, rouba dinheiro por causa da ocasião que essa pessoa está. Ela fala, ninguém está vendo. E aí você vai lá e pega. E aí eu te pergunto, quem você é quando ninguém te olha? Quando você está num banheiro trancado, às vezes você está sozinho. Mas quem você se torna quando ninguém está te olhando? Os seus pensamentos, as suas atitudes. Porque eu falo vendo de mim mesmo. Que hoje, se eu pensar em
em olhar alguém na rua, eu lembro da minha esposa, mas antes de tudo a gente tem uma aliança. E quando a gente faz uma aliança no casamento, a gente está fazendo uma aliança com Deus. A aliança do casamento é com Deus. E as pessoas não entendem. Às vezes tem gente que a aliança do casamento é com a esposa ou com o marido, mas é enquanto ele está olhando. E é aí que vem aquelas celular com senha, aquelas coisas dentro de casa que às vezes acontece, papo com outras pessoas, é aquela aliança, tem aliança com a minha esposa, quando ela Tá perto de mim. Quando ela não tá, a minha aliança não existe. Não, e é bem assim mesmo. E é por isso que muito casamento vai por água abaixo, né? E a gente tem que entender uma coisa, é caráter, né? Caráter, conduta. A história de José, ela passa muito ensinamento, ela não passa só esse ensinamento do caráter dele, né? Mas passa que, assim, ele não temeu, por exemplo, na hora que ele foi falar pro padeiro, que o sonho do padeiro não era favorável. Ele poderia muito bem ter fingido que não estava olhando, que não estava vendo. ter fingido que não vou nem te contar, porque você não vai gostar. Então, não, e nem só fingido que não estava vendo, ele podia muito bem ter mentido se ele quisesse, entendeu? Por quê? Porque o cara estava acreditando no que ele estava falando. Entendeu? Até porque tudo que ele tocava prosperava. Por quê? Porque a bênção estava sobre ele, assim como Abraão. A bênção estava sobre Abraão. Sabe? A bênção estava sobre Jacó, que era Israel, enfim. Ao final de 2 anos. Amado. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas. Amor, que capítulo? Tá me atrapalhando. 41. Não, é por causa do barulho. Enfim, 41 de Gênesis, tá? Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas, e o faraó acordou. É um sonho meio doido que o povo tinha, mas enfim. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirras e secas. E secadas. Pelo vento leste. As espigas mirras engoliam as espigas graúdas. Né? As magrelas engoliam as cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe do copeiro disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Agora que o cara lembra, mas enfim, depois de 2 anos. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos aí os nossos sonhos e ele interpretou toda cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo conforme ele nos disse, eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa no calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Ou seja, ele foi bem apresentado. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José, né? Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas começaram a passar entre os juncos. Depois saíram 7 vacas muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as vacas gordas que tinham parecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivesse feito, pois continuavam tão magras quanto antes. Então acordei. Depois tive outros sonhos, vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotavam outras 7 murchas, mirras, recípias pelo vento leste. As espigas magras engoliam as espigas gordas. Contei isso aos magos e mais ninguém foi capaz de explicar. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Exatamente como disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer.
7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo, né, de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que ao tempo da fartura não será mais lembrado na terra. O sonho que veio ao faraó 2 vezes, porque a questão foi decidida por Deus que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deverá estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Depois disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Ou seja, ele não ia deixar de ser faraó. Entretanto, José ia mandar em todo mundo abaixo dele. E Faraó prosseguiu: entrega você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e colocou no dedo de José. Caramba, você sabe que você lembra que a gente foi entrevistado no carisma, né? Uhum. Que antigamente eles selavam com o anel do rei. Uhum. Lembra as cartas, os Ele estava dando autoridade. Isso, tudo. Ah, vai ter um novo, revogar uma nova lei. Aí sela com o anel do rei. Viu? Enfim. Em seguida, Faraó tirou o anel do dedo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro ao seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Caramba, deu toda a autoridade. Ai, como Deus é bom. O faraó deu a José o nome de Zafinete Paneia, e lhe deu por mulher Azenete, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Caramba! Antes dos anos de fome, Azenete, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro José deu o nome de Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim dos 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em toda a terra, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava por toda a parte. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos: lembra de Jacó? Uhum. Pai de José. Disse aos seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Olha como Deus é maravilhoso. Ele achou um jeito de mandar o povo lá para o Egito atrás de José. Os irmãos que venderam ele. Cara, é bom demais. Não fala, né? Porque ficou assim 7 anos. Será que não choveu? De verdade, o povo continua trabalhando. Não, mas assim, eu não tinha o que colher, entendeu? Provavelmente era chuva, enfim. Estiou, praga, sei lá. Bom, eu não sou da área do ar, então. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles.
temendo que algum mal, né? Temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Lembra do sonho? Lembra do sonho? Sonho de José, que ele contou para os irmãos? Aí, você lembra do sonho? O sonho que José teve. Mas enfim. Os fez. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e falou asperadamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver aonde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos os filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. Olha, matando o que estava bem na frente dele, mas era ousadia. José tornou a afirmar: É como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos por 3 dias. Essa parte eu não sabia. No terceiro dia, José lhe disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a sua vida, façam o seguinte. Se vocês são honestos, ou são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Traga-me, porém, o seu irmão caçula para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Você tá lendo, eu vi o filme José do Egito e lá, aí quando você fala a ilustração, vem na mente. O desenho. Tipo assistindo The Chosen, né? Você vai lendo e aí vai tomando vida, né? Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Aí, na hora eles lembraram do pecado cometido. Olha, depois de sei lá quantos anos, né? Acho que o José tinha 14, por aí, né? Depois de 15 anos, sei lá. Vimos como ele está angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu: Eu não lhe disse que é o que não queria maltratar ele nem nada. Eu não lhe disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Ou seja, na cabeça de todos os irmãos já tinham morrido mesmo. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois eles lhe falavam por meio de um intérprete. Você entendeu aqui? José estava na frente dos irmãos, só que eles falavam outras línguas. Não era a mesma língua, entendeu? José falava a língua do faraó e eles falavam a língua do hebreu. E José colocou um intérprete entre eles para traduzir. Nessa parte. Só que José sabia tudo que os irmãos estavam falando. Só que ele colocou para ver o que os irmãos iam falar. Tipo assim, ele acha que eu sou egípcio, ele acha que eu não tô entendendo. Então, se eles falar um rolê aqui que eu não entendeu, eu tô ligado em tudo, tô entendendo tudo. Só que eles não sabem. Não sabia que tinha outra língua. Caramba, é muito inteligente. Mas eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois lhe falavam por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-los diante deles. Meu Deus do céu. Mas ele fez sofrendo, que fala que ele chorou. Enfim. Em seguida, José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens, devolvesse a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens, e lhe dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles
Você entendeu? Uhum. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse aos seus irmãos: devolveram minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e Não, peraí, não é isso não. Tomados de pavor em seu coração, tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Ao chegar à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperadamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vamos e vejamos se vocês são honestos mesmo. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Traga-me, porém, o seu irmão caçula para que comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhe devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócio nessa terra. Ao esvaziar as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Entendeu? Uhum. Ele deu o mantimento, não cobrou e devolveu o dinheiro para o pai dele. Uhum. Entendeu? Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai: podes matar meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Deixa os meus cuidados e eu trarei. Benjamim é o filho da mais velha, né? O último que veio, filho da serva? Da mão direita. Ah, o Benjamim é o filho da Raquel. Porque José e Benjamim eram filhos da Raquel. Uhum. Eram os 2 filhos de Raquel. Sim. Eita, agora. Enfim, ó, você viu que o Rubem falou aqui, né? Falou pro pai dele: eu vou lá, vou levar o Benjamin comigo e os meus 2 filhos vão ficar com o senhor. Se eu não trouxer Benjamin de volta, só pra matar meus 2 filhos. Entendeu? O cara daí ia dar a vida pra trazer o irmão de volta. O que não queria que fizesse a cagada com José. Só esse aí que pensava na família? Pois é, enfim. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem a sepultura com tristeza. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhe disse. Ou seja, o outro ficou lá preso. Com certeza, esse que ficou preso é um dos que deu a ideia de matar José. Ah, bom, pelo menos concordou. Né? Não, concordou, porque o único que não concordou foi seu bem. Voltem e comprem um pouco de comida, mais um pouco de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Esse aí passou um monte de tempo. Hein? Foi! Foi, acabou com toda a reserva. Ficou lá. Ficou. Comentário. Só para ir, acho que já eram dias para poder chegar lá. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque assim foi que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal contando aquele homem que tinha outro irmão? Jacó, que era Israel, perguntou ao filho dele: por que eles foi contar no outro que estava lá na casa? Entendeu? Porque os irmãos falaram: nós não vamos sair. Você entendeu? Nós não vamos sair se a gente não levar Benjamin. E o pai falou: por que vocês falaram que tinha um aqui? Vocês não foi só vocês, entendeu? Enfim. E ele respondeu: ele nos interrogou sobre nós e nossa família e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Oh, mas José também pegou pesado. Eu sabia, né? Mas aí eles descobriram, se tivesse mentido, eles sabiam. O pai de vocês ainda está vivo, vocês têm outro irmão. Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo, partiremos imediatamente, a fim de que
de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não tenham que morrer. Eu me comprometo pessoalmente, ou mais um filho comprometer, pessoalmente, pela segurança dele. Pode me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Né? Ai, como ele é Esperar afrontoso! Quem que é esse? É o filho Não, dele, não, não. Judá. É um dos filhos de Jacó. Que era Israel nessa época, né? Que Deus trocou o nome dele. Também quer esperar acabar um tempo pra voltar. É só Não, mas ele falou, se a gente tivesse ido lá, levado o irmão, já tinha voltado com o outro que tá lá e... Imagina o rolê, devia ser uma semana andando de a pé ou um mês. Então Israel, seu pai, lhe disse, se tem que ser assim que seja, coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem, leve-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes e pistaches de amêndoas. Leve prata em dobro e devolva a prata que foi colocada de volta da bagagem de volta. A prata que foi colocada de volta na bagagem de vocês na primeira vez que eles foram. Eles tinham dinheiro, né? Então, Você não lembra, amor? Não, o Jacó e os filhos. Mas é o que eu tô te falando, você não lembra que Deus fez ele prosperar muito? Você não lembra que ele deu um monte de rebanho por mão dele? Mas ainda tava com muita grana. Eles só não tinham comida. É. Com tanto rebanho, como é que passou fome? Mas assim, levem em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiu-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor. A primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens. Cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata, por isso a trouxemos de volta conosco. Além de mais prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Pareceu que era uma pegadinha. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenha medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés, né? E forragem para seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão, mais uma vez, lembra? Uhum. Então, ele então lhe perguntou como passaram e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles lhe responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. Se curvaram para lhe prestar honra. Peraí. Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. Ou seja, estava falando que Israel era servo de José. Você lembra que ele falou que até o pai ia se curvar no sonho? Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: e esse é o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Você Deus... falou Israel, hein? O quê? Israel. Não falei Israel. Não, eu falei teu servo, nosso pai, ainda vive, passa bem, se curvar. Não, o pai deles foi trocado o nome. Foi. Israel. É que você não sabe. Jacó foi trocado. Quando ele lutou com o anjo. Jacó segurou o anjo. Foi trocado o nome dele de Jacó para Israel. Você não sabia. Eu também não.
Olhando ao redor, vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, por isso era sacrilégio para eles. Pois isso era sacrilégio para os hebreus, no caso, né? Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos um para o outro. Então, esses caras. Então lhes serviram da comida na mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que o dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encham as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloquem a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois coloquem a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E eles lhe fizeram tudo que José tinha ordenado. Aí, já é uma pegadinha, a taça. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: Vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes por que retribuíram o bem com o mal. Não é essa a taça do meu senhor que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram uma grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles responderam: Por que o meu senhor diz isso? Longe dos teus servos fazei tal coisa. Nós trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: Concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até o mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamin. Diante disso, eles rasgaram suas vestes, e em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: O que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: Longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar para a casa de seu pai. Então, quem que volta? Quem que volta? O velho já estava com a espada lá esperando. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: Por favor, meu senhor, permita-me dirigir-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a esse seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: Temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou. Seu pai ama muito ele. Isso o irmão intercedendo pelo outro, né? Pelo Benjamin. Então disseste a teus servos que... Esse é o... Não, esse aqui é o Judá, que é o filho provavelmente... Eu não lembro se Judá era filho da... Eu acho que era filho da irmã, da Lia, irmã de Raquel. Ele prometeu pro pai dele. Ele foi o segundo que prometeu, porque o primeiro já tinha o Rubem, tinha prometido que traria, e o Israel não deixou. Não vai. Aí depois Judá foi lá e falou, aí ele deixou. Então disse os teus servos que trouxessem a ti para que os seus olhos pudessem ver. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos o teu servo a meu pai, contamos-lhe o que o Senhor tinha dito.
Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós nos dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Ou seja, vocês não voltassem com um beijo e um velho ia morrer. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, né, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora eu te peço. Isso ele estava falando para José, o irmão falando, né, um irmão falando com o outro, sem saber que José era irmão. Por isso agora eu te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permita que ele volte com os meus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria sobre meu pai. José revela a verdade. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles aproximaram, disseram-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nessa terra e salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe assim. Assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozens e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os seus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os seus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos. E meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam do Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E traga meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei a melhor terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazer as mulheres, os filhos e os filhos de seu pai. Não se preocupem com os bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou o carruagem, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. Cada um deu uma muda de roupa nova, mas para Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e 10 jumentos carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem.
Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partir lhes disse: não briguem pelo caminho. Até o final? Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã. Eles deram a notícia: José está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Glória a Deus. Viu aí? Falta pouco. E agora, você quer acompanhar a continuação, né? Paramos no 45, o próximo 46. A gente vai fazer o próximo vídeo e você que está assistindo, que vai assistir depois, a história de José. A gente leu do 30 e a gente leu aqui do 38 até 45. Até o 45. Se você quer acompanhar, você pode continuar depois conosco. Agora vai do 46 ao 50. Que aí acaba Gênesis. Aí a gente entra em Êxodo. Que aí começa o outro pelejo. Aí, ó, deu 51 minutos. Glória, glória. Com emoção ou sem emoção, amiga? Com emoção. Não sei não se foi muita emoção. É, não, Você porque que a vai história... dizer, comenta e vê se